Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia? Hoje faremos a questão número 18. Ela foi retirada da prova do Enem de 2012 e a pergunta trouxe este enunciado. Em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, porque, e aí temos que concluir a frase com uma das alternativas propostas aqui. No slide vermelho, temos a pergunta e as opções de alternativa. No próximo slide, nós resolvemos e nós vamos fazer agora. Nesse slide, eu destaco algumas palavras para conversar um pouco mais com vocês e percebo que o tema dessa questão é polaridade e solubilidade dessa vez. Nós vamos relacionar a polaridade de uma molécula com a sua capacidade de dissolver em certos solventes. Vou destacar aqui de palavras do enunciado que houve um acidente e que nesse acidente caiu o hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio, são compostos apolares. E para isso o químico usou um paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Não é para assustar. Eu até coloco a fórmula para você, mas não precisa assustar. Essa nomenclatura me dá algumas pistas para eu entender que isso daí é um agente tensoativo que tira hidrocarboneto. Vou mostrar para vocês quem é o paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Olha só. Esse composto é um detergente, a fórmula está aqui. Ó, lembra? Para, porque está na posição 1 e 4. Dodecil, porque tem 12 carbonos. Ó, 10 mais 1, 2, 12. Então, para, dodecil, que é um radical com 12 carbonos. Benzeno, ó o benzeno aqui. Sulfonato, tá aqui o sulfonato de sódio. Esse composto que tá aqui é um sal de ácido sulfônico. Ele é um detergente. E olha, se eu te perguntasse agora, para que se usa detergente na sua casa, você ia falar para lavar a louça. Ou para lavar alguma coisa na sua casa. E você lava a louça com a intenção de tirar sujeiras do tipo óleo, por exemplo. Você tira o óleo de uma panela usando detergente. E o paradodecilbenzeno sulfonato de sódio vai tirar uma espécie de um óleo viscoso, oleoso. Muito provavelmente esse hidrocarboneto que caiu foi petróleo, mas o enunciado não falou, eu não vou ficar preocupada com isso. A gente sabe que o petróleo é fonte de hidrocarbonetos. Não sabemos se aqui foi petróleo que caiu, mas o fato é que caiu hidrocarbonetos. São moléculas formadas por átomos que têm carbono e hidrogênio. Toda vez que eu tenho um hidrocarboneto, ele tem uma molécula de natureza apolar. E a gente sabe que moléculas apolares são insolúveis em água. O paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, que é um sal de ácido carboxílico, atua como um detergente. Ele tem uma natureza anfipática, anfifílica, um caráter um caráter duplo. A gente não vai falar bipolar aqui, tá? A gente vai falar anfipático, anfifílico. O que acontece com o detergente é que ele tem essas duas porções. Essa porção do detergente é uma porção que só tem o hidrocarboneto, então é uma porção apolar. Essa porção que tem o sódio e tem o sulfato é uma porção polar. A porção apolar solubiliza coisas apolares, do tipo o hidrocarboneto. Essa porção polar solubiliza coisas polares, do tipo a água. Então, sabendo que esse tensoativo é o detergente, atua como um detergente, vamos ver as opções. A alternativa A promove uma reação de substituição do hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente. Então, pelo texto está dizendo que ocorre uma reação de substituição. Substituição, moçada, vamos lembrar, é só substituir o hidrogênio e colocar um átomo novo no lugar. Isso não limpa um ambiente que caiu hidrocarbonetos. Alternativa B. A hidrólise do paradodecilbenzeno sulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Imagina, então, o hidrocarboneto que está no solo, contaminando o solo, você vai vaporizar ele para ele ficar vapor no ambiente. Vai contaminar ainda mais, vai contaminar o ar. Para de contaminar o solo e contamina o ar. Letra C. A mistura desses reagentes provoca uma combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza. Se não houvesse outro jeito, era isso que tinha que fazer, queimar o hidrocarboneto. Mas, obviamente, que isso ainda é um problema ambiental, porque você vai jogar muitas moléculas gasosas nesse ar atmosférico.
Então, queimar o combustível em questão, queimar o hidrocarboneto envolvido, não é uma solução muito boa do ponto de vista do meio ambiente. Letra D, a solução do paradadecilbenzeno sulfonato de sódio possibilita a solubilidade do hidrocarboneto. Bom, é verdade, porque essa porção apolar desse detergente dissolve hidrocarboneto e essa porção polar dissolve a água. Então, a gente tira esse hidrocarboneto do lugar que ele contaminou. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Na letra E, nós tínhamos que o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto que facilita a retirada do ambiente. O paradadecilbenzeno sulfonato de sódio tem função de dissolver o seu hidrocarboneto mesmo. Afinal de contas, isso é uma questão de polaridade e solubilidade. Então, vamos agora para um mapa mental dessa ideia, que relaciona polaridade e solubilidade. A solubilidade nada mais é do que a capacidade de uma substância dissolver em outra. E quando uma dissolve na outra, a gente diz que elas são miscíveis. E observem, quando eu tenho uma molécula polar junto com outra molécula polar, as duas são miscíveis uma na outra, ou podem ser miscíveis. Sendo elas miscíveis, elas formariam uma mistura homogênea. Se eu tiver uma molécula apolar com uma outra apolar, eu também tenho uma mistura homogênea. Portanto, as duas são miscíveis. Miscíveis aqui significa dissolvem uma na outra. Agora, se eu tiver moléculas de naturezas opostas, uma é polar e a outra é apolar, nós vamos dizer que elas são immiscíveis. Observando essas anotações, você diria que substâncias que têm mesmo tipo de propriedade dissolvem uma na outra. Então, polar solubiliza polar, apolar solubiliza apolar, e se elas tiverem polaridades diferentes, uma não solubiliza a outra. Toma cuidado para não escrever na sua prova aquela regrinha que te ajuda a memorizar, semelhante solubiliza semelhante. Por quê? Quando você escreve isso na sua prova, o corretor não sabe se você está dizendo esse semelhante, polar dissolve polar, ou se você está dizendo esse semelhante, apolar dissolve apolar. O ideal é escrever polar dissolve polar, ou então apolar dissolve apolar. Só que nessa questão nós vimos algo muito especial. Acontece que existem moléculas que têm um caráter anfifílico, anfipático. A própria molécula tem um pedaço polar e um pedaço apolar. E isso não é só no detergente, isso acontece com outras moléculas. Acontece, por exemplo, com o etanol, e por isso que ele dissolve tanto na gasolina, que é um hidrocarboneto, como na água, com o detergente, por isso que ele limpa, com o sabão, também com aquelas moléculas lá da biologia, da membrana plasmática. A membrana plasmática tem aquelas moléculas que formam a membrana, tem uma natureza, uma parte polar e uma parte apolar. Então, esse foi o nosso tema de solubilidade relacionado com polaridade. Eu espero vocês para a próxima questão.